Boa tarde, Simar. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Bom, venho hoje apresentar o projeto da cozinha, tá? Pra gente trabalhar a marcenaria dessa cozinha e a iluminação e fazer a melhor distribuição e ocupação aí dos usos pretendidos por vocês, tá? Antes de eu até falar sobre a planta, né, dar uma olhadinha na situação que está hoje, né? Você já tem a geladeira, nesse posicionamento aqui você já tem também os pontos para CFTV, né? Tem o comando de luz aqui, o interruptor, né, que a gente vai manter. Toda a infraestrutura, revestimentos serão mantidos, pontos de tomada serão mantidos ou, quando possível, reposicionados através de painéis na marcenaria, tá? Toda essa marcenaria que aqui está vai ser removida, tá? Aqui logo no início aqui fica a lava-louças, tá? A gente já tem uma boa cuba com uma torneira gourmet que não está instalada aqui e precisa colocar uma calha úmida para poder, né, escorrer as louças. O fogão, posicionamento aqui no fundo, já tem os pontos de gás aqui instalado, um cooktop 5 bocas, certo? O forno embaixo. Aqui seria o micro-ondas, porém a tomada não está dentro desse nicho, a tomada está abaixo. Nós também temos que arrumar um posicionamento adequado para esse micro-ondas. E o grande X aqui, né, o grande ponto desse projeto é o melhor aproveitamento dos cantos, né, porque aqui está muito ruim o aproveitamento dos cantos aqui nessa marcenaria que está no local. E um outro ponto que eu identifiquei, né, vocês têm um nicho lá para a geladeira, o posicionamento da geladeira de vocês tá de frente para lavar-louça, tá? Eu já vou explicar melhor sobre essa questão desse posicionamento da geladeira. Mas vocês têm bastante tomada, né? 3 numa bancada, 2 na outra. E aqui, ó, o nicho e a tomada do micro-ondas. Então a gente vai ter que fazer como a gente não vai substituir revestimento, a gente vai ter que fazer um painel aqui para poder esconder essa tomada, enfim. Vou achar um jeito de fazer o acabamento, até porque na proposta eu não vou fazer armário dos dois lados. Aqui na parte da janela eu vou deixar sem armário, para poder tirar essa sensação claustrofóbica, né, do ambiente apertado, pequeno. Então eu vou tirar os armários desse lado, a gente vai ficar só com o armário no fundo e no lado de cá, tá? Para poder deixar o espaço também visualmente mais amplo e fazer um canto melhor para acessar, tá bom? Virando aqui ao contrário, né, a gente tem uma grande passagem para a sala e o sofá tá ficando um pouco à mostra, né, tá ficando na circulação da cozinha. Então a gente vai fazer um pergolado aqui, tá? Um brise vertical, na verdade, um brise vertical fixo aqui, angulado em 60 graus, madeira com engrosso triplo, que vai deixar bem bonito e vai dar um arremate para essa lateral do sofá e um pouquinho mais de separação para cozinha, tá? Analisando aqui a planta da cozinha, tá? O CFTV tem que ficar nesse posicionamento aqui onde está marcada a TV, tá? Deixa eu só trocar a cor aqui da caneta. Então a gente vai ter a TV aqui, tá? Do CFTV, porque a porta, quando se projeta, ela abre aqui, né? Então a gente precisa que essa TV seja deslocada. Seus pontos estão centralizados, mas a gente faz um painel nessa parede e posiciona adequadamente essa TV, tá? A gente coloca uma mesa de 4 lugares, tá? Para não apertar muito essa circulação, essa passagem aqui, né? Ser confortável, tá? E eu optei por botar essa mesa mais afastada para lá, para o caminho de quem vem da sala ser mais fluido aqui, do que ter que contornar a mesa, de repente passar muito perto da outra porta aqui, e também atravancar esse canto aqui. Então a ideia era que a gente tivesse uma mesa que permitisse uma melhor circulação e mais fluida, tá, na cozinha. Então fica menos picotado o trajeto. Logo de frente, né, assim que a gente vai entrar pela sala, eu fiz o pergolado, tá? Recuado aqui logo no início, nesse início, uma cristaleira com vidro reflecta, tá? Champanhe, e por dentro iluminação vertical nas duas laterais, aqui e aqui, tá? De baixo até em cima do armário, tá? Geladeira, a sua geladeira ela ficava aqui, nesse posicionamento aqui,
porém a sua geladeira é uma geladeira grande. Quando você abrisse a porta, ia conflitar com a possibilidade de abertura em simultâneo da porta da lava-louças. E também, não só isso sendo problema, também deixa a passagem muito estreita. Fecha a passagem quando aberta uma porta da geladeira. E isso dá um conflito, né? Então eu peguei essa geladeira que era aqui e desloquei para poder liberar o espaço aqui. Então, de frente para a lava-louças aqui eu fiz um armário, tá? E nesse armário eu tenho micro-ondas e cafeteira, tá? Uma parte para guardar itens de padaria, biscoitos, pães, etc, tá? E a geladeira fica aqui. Assim, quando eu abrir a porta da geladeira, eu não atravanco tanto essa passagem. Eu melhoro essa triangulação dos elementos da cozinha, tá? Mantive as bancadas como solicitado, tá? E aqui, depois da bancada, eu vim acrescentando a posição do fogão, a posição da pia, tá? Como a gente tem a lava-louças demarcada aqui, ia ficar muito frágil para a gente colocar uma calha aqui, e a calha ia ser muito pequena e não tão boa. Então eu optei por colocar a calha do outro lado para que a gente possa não fragilizar tanto a pedra, porque senão ia ficar um trecho muito fininho aqui entre a calha e a cuba, tá? Então calha para o lado de cá, uma calha útil com lugar para talheres, copos e pratos, bem segmentada, bem compartimentada, tá? Bom, vamos as fotos, né? Então aqui é a planta, né, que a gente acabou de observar. Então a gente tem o pergolado, o brise vertical, né, fixo, pode ser fixo, tá? A gente tem a TV com um móvelzinho bem estreitinho embaixo para poder comportar os equipamentos de CFTV, da central de câmera, os cabos, tudo mais, para uma eventual manutenção, né? Uma mesa de 4 lugares com pendente, cristaleira, geladeira, micro-ondas e cafeteira, e a bancada que vocês já possuem posicionando os itens, tá? Logo que eu entro na cozinha, tá? A nossa visão é essa aqui à direita, né? O pergolado, o brise pergolado, né? Brise vertical, tá? 4 cadeiras em madeira maciça, cadeiras de qualidade, uma mesa com pé cônico e tampa em mármore, tá? O armário, cristaleira, o grande protagonista, o mais distante possível, né, da pia, do fogão, para não ficar sujando com tanta facilidade. É um armário mais raso, tem 35 centímetros de profundidade, tá? Eu tenho uma coluna de 11 centímetros nesse canto. Eu prolongo essa coluna até alinhar com a minha marcenaria, tá? Então eu crio uma coluna falsa em marcenaria aqui para avançar o dentinho que a gente tem e ancoro a marcenaria superior nisso. Então eu faço um armário de 60 centímetros de profundidade ao lado da geladeira, eu subo com esse armário e venho com ele aqui em cima, tudo com 60 centímetros de profundidade. Dá para guardar muita coisa nesse armário aéreo, tá? Geralmente louças, travessas, panelas que usa em algumas ocasiões festivas apenas. Essas coisas aqui é um espaço de ouro para isso, que tem a profundidade de um guarda-roupa, tá? E aí aqui a gente coloca o micro-ondas e a cafeteira bem de frente aqui para lavar louças, tá? E embaixo aqui 2 portas, em cima 2 portas que são aqui mais baixas para acessar aqui, pegar um biscoito, alguma coisa. Em cima várias outras portas, tá? Um pendente caju aqui, tá? Com formato de cajuzinho, tá? Um pendente com uma linha de design bem limpa, bem clean, um globo de vidro, né? Com uma luz, uma lâmpada com filamento aparente, tá? E aí eu revesti um painel aqui, né? Logo atrás da mesa, como se fosse um painel para essa mesa bem curtinho e parando antes aqui do interruptor e da tomada, tá? Avançando um pouco mais à frente, a gente tem, né, a vista lá da coifa, que é o depurador, né? Embutido na marcenaria, tá? E aqui a gente tem o fogão e o forno que vocês já compraram, a torneira que vocês já compraram, a pia e a calha úmida, tá? A geladeira também está aqui, e aqui um espaço para uma fruteira. Logo acima da bancada, né, a gente está mantendo o revestimento que vocês já têm, tá? Mas logo acima da bancada colocar aqui um módulo rasinho para apoio, para tempero, para
azeite, para, enfim, um pão de forma, o que vocês quiserem colocar aqui, tá? Mas mais um apoio para a cozinha, um apoio aberto com uma luz por debaixo dele, tá? E em cima armários rasos de 35 centímetros para poder também guardar coisa, uma despensa, né? Abaixo aqui gavetas, 2 rasas, 2 fundas, 2 gaveteiros assim, então totaliza 4 rasas e 4 fundas, tá? E aqui no canto eu tenho porta nesses dois lados, essa porta pode rebater para cima dessa e essa aqui ter uma dobradiça 180 graus e ficar na frente da gaveta, e assim a gente ter acesso àquele canto reto lá, tá? Fazer uma abertura total. Essa aqui também pode ser uma 180 para cá e outra 180 para cá, tá? Mas essas duas aqui abrem totalmente o vão e a gente consegue acessar esse canto. Tem uma prateleira em L aqui dentro, tá? E em cima já funciona de outra maneira. A gente tem esse armário raso que vem até aqui e para aqui, e a gente tem o armário do fundo que vai de fora a fora, e aqui eu tenho uma parte fixa onde o outro armário encaixa, e essa porta aqui, ó, tem um afastamento, ela abre para cima do outro armário e você tem acesso ao canto ali. E já aqui você tem acesso a uma prateleira que fica acima do depurador, e aí quando você abre tem uma prateleira em cima e embaixo para poder organizar itens aqui. Armários superiores também de 35 centímetros de profundidade. A luminária que vocês têm hoje está sendo reaproveitada, mas eu estou afastando ela um pouco aqui do armário, tá? Contando que o depurador de vocês também tem iluminação própria para iluminar aqui o fogão, e que essas lâmpadas são bem generosas, tá? Em cima da pia eu estou colocando um spot para iluminar, porque quando a pessoa estiver em pé aqui, né, a luz pode fazer sombra aqui na louça quando tiver a pessoa manuseando aqui, higienizando algum alimento, utilizando a cuba aqui, né? O espaço para fruteira, a pia de vocês vai exatamente até aqui, então construída aqui para lá, né? Na parte da pia eu tenho uma báscula invertida e 2 em cada lado, né? Então 2 básculas invertidas e 2 gavetões abaixo para guardar potes, travessas, tabuleiro, utensílios maiores, né? E aqui é a báscula invertida, que é aquela porta que abre para baixo, tá? Ali na parte final da bancada tem a lava-louça, ela está embutida no sistema de mascaramento, ok? E eu estou fazendo aqui o revestimento de toda essa parede. Por que eu estou revestindo toda essa parede da janela com um painel em MDF de 15 milímetros? Vocês têm tomada aqui, vocês têm um monte de furo aqui que foi feito para colocar o armário aqui em cima, que a gente optou por não utilizar mais. Então eu trouxe um painel em marcenaria apoiado aqui no sócolo, apoiado aqui no frontispício da bancada, tá? Para poder tapar esses furos, arrematar essa parede e amarrar todo o conjunto de marcenaria, tá? Um quadro ao fundo lá na passagem, próximo à cristaleira, né? Do lado ali dos brises verticais, 3 spots para lavar aqui o brise e o quadro e iluminar ali próximo ao nosso armário aqui, né? Aqui em cima tem 3 spots aqui logo nessa passagem, né? E por último, não menos importante, um painel, uma chapa inteiriça aqui, tá? Recortada aqui para embutir um móvel. Esse móvel, se necessário, pode até cavar um nicho na parede para poder fazer uma profundidade maior nele, porque ele tem bem pouquinho, 17 centímetros. Tem que validar o equipamento do CFTV que vai ser ligado nessa televisão aqui para a gente poder ter certeza se vai caber aqui, senão a gente tem que aumentar um pouco a profundidade desse módulo, nem que seja um nicho para dentro da parede, ou tem que fazer com um cantinho arredondado para fora, aqui avançando um pouco além da boneca, tá? Mantive aqui os interruptores e a televisão do sistema de CFTV, uma TV de 32 polegadas. E como vocês já têm na residência o ripado na sala, eu trouxe também um pouco aqui desse acabamento do ripado aqui onde a porta abre, tá? E fiz um perfil de LED acima para iluminar esse painel e essa área aqui também, tá bom? E embaixo da escada, né, não menos importante, a proposta é fazer, né, um sistema de portas com puxador cavilha em cima, né, uma cava larga, para você com a mão entrar com a mão aqui por cima e puxar, e são 4 gavetões apoiados em rodízio de gel que ficam escondidos atrás de um rodapé recuado nesse módulo, né? Ficando dessa maneira, a gente tem à frente do módulo um rodapé recuado e atrás do rodapézinho os rodízios, tá? Em gel para não arranhar o piso. Pode-se pensar em um sistema de trilho que se
prenda nas laterais dos 4, para que eles não saiam também deslizando e girando. Ou pode só fazer o sistema simples, como está aqui representado, né? 4 gavetões apoiados em rodízio sem trilho guia. E aí fica no encaixe manual. Tá? Faz-se um revestimento grosso por baixo da escada, um enchimento. Faz-se também na parede, na lateral, até para arrematar com o rodapé. Tá? Então a gente cria aqui uma caixa na parede, embaixo da escada como um todo. E a gente faz 4 gavetões, tá? Que são removíveis no sistema de rodízio. Tá bom? Essa é a minha proposta para a gente poder armazenar aí as malas de vocês, viagem e tudo mais. E é o jeito que a gente consegue também aproveitar ao máximo esse espaço, que a escada tem 80 centímetros de profundidade, né? A gente faz uma gaveta que encaixa lá, a gente tira, organiza as malas de viagem, bolsas, calçados que vocês queiram guardar também, nesse pequenininho último aqui pode ser o caso, tá? Mas aí vocês conseguem criar um armazenamento de uma maneira discreta, porém elegante, né? Para baixo da escada. Todo que eu utilizei de madeira foi tom de carvalho, tá? Vocês têm que verificar no catálogo também do fornecedor, tá? E as partes claras são off-white ou um fende, pode ser um branco também, tá? Mas aqui está representado um branquinho, mas não é aquele branco absoluto, tá? É um begezinho muito clarinho, quase branco, um fendezinho, porque a iluminação dá uma enganada na tela, também muda um pouco, tá? Mas a composição da paleta é essa, é carvalho com mais um tom claro, que seja um begezinho claro, um off-white, um fende, até um branco mesmo. Nessa imagem aqui pareceu bem branco por causa da luz natural, também não vai mal, faz jogo com as bancadas de nanoglass brancas, tá? Bom, falei um pouquinho sobre tudo, sobre iluminação, sobre os móveis, sobre aproveitamento, né? Aqui, ó, vou entrar no 3D aqui, só para a gente dar uma olhada nos cantos, que é de fato uma preocupação, né? Essa porta aqui, né, ela abre 180 graus e vira aqui para cima do forno, e essa outra abre para cima da gaveta, então a gente fica com um canto com uma prateleira em L. E a mesma coisa no outro lado aqui, que tem até uma porta maior, essa porta aqui gira aqui todinha, abre para frente da báscula, e essa outra aqui abre para cima para frente do forno, tá? A calha é um modelo mais grande, tá? Com colocar talheres, copos e pratos, lava-louça, né? E aí eu não coloquei, olha como é que fica apertadinho, ó. Entre a lava-louça e a geladeira ficaria com 85 centímetros, aí a gente abre uma porta, estrangula demais a passagem, então aqui ficou um pouquinho mais confortável essa passagem, tá? E eu criei um móvel aqui, tá? Que comporta aí a cafeteira, né? O micro-ondas, armários em cima aqui, né? A portinha mais baixa, o armário mais profundo aqui, portas aqui, gavetas, né? Enfim, deu para dar uma boa analisada nessa marcenaria, né? E a cristaleira aqui, acho que como é o vidro, é muito bonito, a gente também pode acabar não reparando tanto o detalhe. Vamos ocultar as portas aqui para ver como ela funciona, só para a gente encerrar. Do lado de cá, deixa eu ocultar que está a iluminação. Pronto. Só um segundo. Pronto. Veja bem. A iluminação, eu tenho um perfil de LED aqui e tem um outro do outro lado. Então tem aquelas portas reflexivas e eu tenho 2 perfis de LED aqui por dentro para acender tudo, tá? E a gente tem aqui dentro prateleiras em vidro, tá? Que também vão refletir. Se for necessário para estruturar melhor, fazer uma divisória central, esse armário tem 1,40 m, tá? Por 2 metros de altura, tá? E 35 de profundidade. Se for necessário fazer um reforço central aqui, eu sugiro que esse reforço seja em vidro, sejam prateleiras de vidro, e aí pode até ter uma travessa aqui em MDF da cor do móvel por trás das portas, para poder colocar
as dobradiças aqui centrais, né? Que aí aqui são duas portas que abrem uma de frente para outra aqui também. Então aqui nesse centro aqui a gente pode prever um MDF aqui por trás dessa divisão e a divisória atrás desse MDF ser de vidro, tá? Para quando a gente poder olhar ele por dentro, a gente possa ver através. Então, se tiver um apoio central aqui, vidrinho, tá? Esses vidros internos aqui, todos, a recomendação é temperado laminado, tá? Então, são dois vidros de 8 milímetros temperados juntos por um sistema de laminação, ok? Para ser seguro aí para você e para sua família, tá bom? Se tiver qualquer ajuste que desejam fazer, eu fico à disposição para a gente poder resolver antes de botar as medidas e encaminhar para o pessoal dos planejados, tá? Se tiver algo que ficou, alguma dúvida e aquele esclarecimento também é só falar, tá? Se quiser mudar a cor, se quiser mudar algum detalhe, tá? O momento é esse para a gente poder seguir com o trabalho e botar essa medida o mais rápido possível na mão do pessoal aí que está trabalhando para construir, tá bom? Então, espero que gostem. No mais, desejo um excelente final de semana para vocês e aguardo o feedback de vocês aí, tá? Para a gente poder proceder às etapas do trabalho, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.